10 de Adar 1. O Yom Yom de hoje fala sobre aspectos técnicos relacionados à liturgia, às rezas, particularmente a oração que é feita após uma refeição. Então, como esses Yoms, esses trechos técnicos, como nós dissemos, nós deixamos para cada um lê-lo, estudá-lo no original ou na tradução. Então, em substituição a esse trecho, nós vamos para um trecho selecionado pelo nosso Rebbe, que se encontra nos adendos, nos acréscimos do Yom Yom, que eventualmente ele pensava publicar, ou no ano seguinte, acabaram não sendo publicados, mas eles restaram para nós e contêm ensinamentos importantes também. Então ele traz de um pronunciamento do Rebbe anterior. Pamamar havia Adonis Kenim Uribe Rabia Maharash. Conta o Rebbe anterior que certa vez disse, assim falou o seu avô, o Rebbe Maharash Admor Rabi Shmuel, o quarto Rebbe de Chabad. E nós já vamos ver em que conjuntura, em que contexto ele afirmou essas palavras, porque essas palavras parecem ter até um teor profético, enfim. Bemet yachlu leipater me'ameitzar leIsrael. Na realidade, seria possível a gente se livrar ou se isentar dos apertos aos quais são submetidos o povo de Israel. Ou seja, nós vimos em algumas épocas da história, em diversas épocas da história, que o povo de Israel passou por mal bocados, por perseguições, por opressões, por situações muito delicadas. Nos diz o Rebbe Maharash, na realidade, a gente poderia até se livrar e se isentar desses apertos aos quais são submetidos os judeus, o povo de Israel. Mas o que fazer? Sheyehudim rotzim et atrufa amara. Que os Yehudim, os judeus, às vezes querem, eles optam pelo remédio mais amargo. Isso é o que acaba vindo. Ele especifica, assim conta o seu neto, o Rebbe anterior, as palavras do Admor Rabi Shmuel, Bitrufot yeshnam shnei sugim. Nos medicamentos, nos remédios, há dois tipos. Trufá metuká. Existem remédios até doces, a chamada pílula dourada, não é? Ou remédios que se dão para crianças, etc., que eles levam até um pouco de açúcar ou xarope, e são remédios, mas são doces. Do problema é que quando se dá esse remédio para uma criança, ele acha que isso é uma bala, uma guloseima, é doce, é gostoso, e ele quer mais. Biglal she'en bodat pelo fato dele ainda não ter maturidade, ele não tem conhecimento suficiente para discernir, então ele não sabe, não percebe que ele está doente e que na realidade esse medicamento está sendo dado a ele para curar a doença e que isso é um remédio, isso não é comida nem sobremesa, mas sim um remédio. Então, existem remédios até que são adoçados, mas o problema é quando a criança nem sabe perceber que ela está enferma e nem reconhece que isso é um remédio. Mas quando se dá um remédio amargo, o Yodea Sheuchole, daí até mesmo o garoto, até mesmo a criança, percebe que ela está doente e por isso estão lhe aplicando esse remédio. Isso são palavras, por um lado, parecem um pouco enigmáticas, por outro lado, talvez vagas, ou elas estão insinuando alguma coisa que não está muito claro, mas essas palavras foram ditas, o Rebbe anterior repetiu essas palavras do seu avô em Rosh Hashanah, do ano de 5704, ou seja, no ano de Rosh Hashanah, no ano de 1943. Quando a gente se encontrava no meio da Segunda Guerra Mundial e estava transcorrendo a tragédia do Holocausto, etc. E naquele Fabrengen, naquele Rosh Hashanah, quando ele falava com os Hassidim, ele contou o que os nossos mestres anteriores, os Rebes das gerações passadas, o que eles faziam e como eles atuavam até em Petersburg,
quando estavam na Rússia czarista, que eles se empenhavam em anular e cancelar decretos, enfim, e aquilo que eles se dedicavam, os líderes espirituais, os rebes, a isso. E essas palavras que ele repete do seu avô, o Rebbe Maharash falou essas palavras no ano de Taf Reish Mem Aleph, 5641. Aquele era um ano onde o aperto para o povo de Israel estava se fazendo notar, estava se sentindo na pele. Se fala que naquele ano haviam perseguições, opressões antissemitas. Naquele ano, em torno da festa de Pesach, houveram alguns pogroms e afetaram e feriram várias comunidades judaicas na Rússia, né? E pelo visto, naquela época o Rebbe Maharash já estava prevendo, dizendo que às vezes lá de cima existem esses remédios. Às vezes quando o povo de Israel precisa de uma chacoalhada, ou tem alguma enfermidade a nível espiritual, ou o que for, então vem um remédio. Às vezes vem remédios doces, mas o problema é que quando o remédio é doce, a gente não se apercebe da própria doença, e às vezes a gente quer continuar assim, está até gostando. Então, às vezes tem que vir remédios mais amargos, que nos conscientizam que a situação não está boa. Em outras palavras, ele queria nos dizer que Deus pode até dar remédios doces, por assim dizer, para as enfermidades da geração, mas o problema é que a geração às vezes falta consciência e conhecimento de causa e podem se enganar e nem perceber que isso na realidade é um medicamento, um remédio. E por isso às vezes tem que se chegar até os remédios mais amargos, Deus nos livre, até essas situações de aperto mais graves, e daí então a gente se apercebe, se conscientiza que a situação definitivamente não está boa. Isso exige de nós uma tomada de atitude, uma nova postura, se aproximando mais de Hashem.